Anos atrás, eu consegui memorizar o Salmo 23, e se você perguntar, até o meu filho já conseguiu memorizar isso. Meu filho já subiu aqui quando ele tinha de 3 a 4 anos de idade, citando o Salmo 23. Olha, é o favorito, mas isso pode nos privar de uma grande revelação nele. Precisamos meditar na palavra. Memorizar é uma coisa, mas medite na palavra. Uma outra palavra para meditar é refletir. Eu preciso refletir nisso. Essa palavra, refletir, pode ser usada como uma com outro significado. A palavra refletir, ela começa com ré porque repete alguma coisa. Refletir quer dizer pensar de novo. E temos uma geração de pessoas que não conseguem refletir porque dizem que não tem tempo para isso. E por isso seria bom para nós não levar o telefone para o vaso. Talvez você o deixe cair. Alguém já passou por isso? Não é? Então, te digo isso, de vez em quando vai. Assente-se e medite. O que eu aprendi hoje? Ok, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é o Senhor? Quem é o meu Deus? O Senhor. O Senhor é refletir. Isso é meditar. Quem é o meu pastor? O Senhor. Uau! O Senhor. Olha bem, não é o homem mais rico neste mundo que é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. O Senhor é o quê? Tempo passado, tempo presente, futuro. É meu pastor. Olha, isso é pessoal. É meu. É minha posse, é meu. Um pastor pessoal. Pastor quer dizer cuidado, apacenta, cuida, protege, defende, lidera, direciona. Me sinto bem. Eu te digo, ali no vaso, vai ser bom para você refletir nisso. Amém? E por isso, muitas pessoas estão perdendo isso. Muitos não têm tempo, não refletem, não meditam. É uma geração que não reflete, fica só ligada em muitos entretenimentos, amigo. Precisamos de tempo para meditar na palavra de Deus. E eu estava meditando no Salmo 23, e eu cheguei nessa parte. Nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas veio uma revelação a mim. Quando você olha para esse texto, você vê uma pessoa vivendo a sua vida de forma normal e ele está falando do Senhor na segunda pessoa, como se estivesse falando para alguém. Olha isso. O Senhor é o meu pastor, estou falando com você. Não é para o Senhor, estou falando com você, certo? O Senhor é o meu pastor, segunda pessoa. O Senhor é o meu pastor. Ou terceira pessoa devia falar. O Senhor é o meu pastor, estou falando com você. O Senhor é o meu pastor, estou certo? Sou certo? O Senhor é o meu pastor, Ele me faz deitar. Ele me guia às águas tranquilas. Me guia pela vereda da justiça. Estou falando com você. Estou falando com você sobre Ele. Percebeu isso? É assim que muitas vezes nós nos falamos. Muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor é assim. Nós falamos do Senhor para as pessoas, falamos para a esposa, falamos para os filhos, falamos uns com os outros sobre o que o Senhor fez, o que Ele está fazendo, o que Ele tem feito. Isso é bom. É relacionamento. Mas quando você passa pelo vale, e hoje estou falando sobre vale. O que fazer quando você está no vale? Quando você passa pelo vale, escute. A Bíblia diz, olha, Ele me faz deitar, Ele me guia, mas chegando no vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Agora ele fala com Deus. Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Isso é a Santa Ceia. E prepara uma mesa não na ausência dos seus sintomas, mas na presença dos teus sintomas, Ele prepara a mesa. Na presença dos inimigos. Se o nome dele for câncer, se o nome for depressão, ou se for um vício, seja o que for, Ele prepara uma mesa. E olha, você não preparou. Você traz os elementos, mas o Senhor quem preparou. Veja o Senhor preparando para você. E você não vai ver isso como algo legalista mais. Mas quando você passa por uma luta, não é mais suficiente somente você falar para alguém do Senhor. Você precisa falar com Ele. Tua vara, teu cajado, Tu estás comigo. Não temerei mal algum porque Tu estás comigo. Tu preparas uma mesa para mim. Tu unges a minha cabeça com óleo. E o resultado? Certamente, bondade e misericórdia vão me seguir. E a palavra hebraica é como caçar a um animal. Vão te caçar. A bondade e a misericórdia do Senhor vão te caçar todos os dias da sua vida. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão te caçar.
Você não vai conseguir fugir, vão te caçar. Que perspectiva acordar todo dia e ver que a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor estão do lado, te caçando todos os dias da sua vida, até você habitar na casa do Senhor para sempre. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Olha, a expressão presos da esperança. Nós vimos na semana passada a palavra grega no Novo Testamento para esperança. Qual é? Elpis, certo? Elpis é uma expectativa positiva do bem no seu futuro. Agora, no hebraico, a palavra é tikvah. Presos do tikvah. Tikvah é esperança. Esperança. Amém? Esperança. Você conhece o hino nacional de Israel? Ele é muito lindo. Se chama Ha-Tikvah. Ha é o, artigo definido. Tikvah é esperança. Você já ouviu? É assim. Narararara, 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 narararara. Uma melodia linda, muito linda. É chamado A Esperança. E olha que título lindo para o hino nacional. Amém? Tikvah, esperança. Nos dá a ideia de uma corda. Na verdade, o pronome é tikvah, mas o verbo é a palavra kavá. Kavá é usada quando diz os que esperam no Senhor. A palavra esperar ali é kavá. Se amarrar no Senhor com essa corda. Amém. Ter esperança no Senhor. Ter esperança. Esperança no Senhor, porque nele você vai ter um bom futuro. Você vê um futuro onde os seus sonhos são concretizados. Amém? O mundo não tem essa esperança porque eles não acreditam que isso vai acontecer. Mas você pode ter essa esperança e saber que vai acontecer. Amém? Tikvah, você vai subir com asas de águias. Amém? Você vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar e não se afadigar. Até os jovens cansam e se fadigam, a Bíblia diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Amém? Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Nada neste versículo fala sobre idade, a não ser os jovens cansam. E até os jovens podem desmaiar. Mas os que esperam no Senhor não têm idade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Os presos de esperança. Deus prometeu, através de uma história muito triste que aconteceu, a um homem chamado Acã, que foi apedrejado neste vale chamado Vale de Acã, ou Acor no hebraico. Deus prometeu anos depois, enviando o profeta Oséias. Vamos ver a história, capítulo 2, verso 15. Deus diz: E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, diz o Senhor. Ele prometeu a Israel, e essa promessa também é para nós, que no seu vale de Acor, e Acor quer dizer problema, no hebraico. Neste vale de Acor, Deus colocou uma porta da esperança. Uma porta de tikvah. A porta de tikvah. Colocou uma porta de esperança. Quer dizer uma porta de tikvah. Olha bem, essa porta não está numa montanha. Está bem ali no vale. Montanha sempre fala de boas experiências, bênçãos. E nós podemos dizer vitórias. Estou no topo da... Você não diz, eu estou no vale, sabe, onde o sol está brilhando, onde a onda chega até a praia e parece até o final do mundo. Porque o sol continua brilhando. Muitos cantam isso. Certo? Mas olha bem, eu estou no topo da montanha e olho para a criação. Encontrei o Senhor e Ele está sempre comigo. Lindo! Maravilha! É melhor do que o pastor Mark. Deus prometeu que a porta está no vale e quando você está bem se sentindo no topo da montanha, ali tudo está muito bem. Amém? Mas descemos ao vale e o vale fala de lutas. Então essa mensagem é o que fazer na luta. O que esperar durante a luta. Amém? O diabo fala, você está ali, você caiu ali, você vai ficar ali. Não, você está somente passando pelo vale. Pelo quer dizer que você vai chegar do outro lado. Amém?
e você está no vale. Deus prometeu que no vale do problema, procure a porta da esperança. Há uma porta da esperança. Amém? Abra a porta esperando o melhor. Abra a porta porque o seu Deus está do seu lado. Não permita pensamentos negativos da situação ou circunstância te colocarem para baixo. Não escute aqueles que são negativos. Amém? Não incomode mais o mestre. Sua filha morreu. O problema morreu. Seu casamento morreu. Não tem mais esperança para a rebeldia do seu filho. Olha o que Jesus disse. Não temas, altirá em hebraico. Não temas, altirá. Crê somente e ela vai ser curada. O casamento vai ser curado. Esse problema vai ser resolvido. Seu filho vai ficar bem. Amém. Sua filha vai ser restaurada. Glória a Deus. O futuro dela é bom. Amém. Não temas, crê somente. Escute a palavra de Jesus. Não permita que as palavras dos pessimistas e todos os que são prisioneiros do desespero te coloquem para baixo com suas palavras. Glória a Deus. E aqui Deus nos dá essa promessa. E Jesus pagou o preço e o preço foi muito alto. Foi em um vale que isso aconteceu. No vale onde existe uma montanha chamada das Oliveiras. E foi num jardim. Porque o pecado do homem contra Deus foi no jardim. O jardim do Éden. E o sofrimento de Jesus começou no jardim. Lembra do filme A Paixão de Cristo? Começou no jardim, porque foi onde começou. A Bíblia diz que Jesus orou no jardim. E aconteceu isso, e posto em agonia, orava mais intensamente. A palavra agonia aqui vem da palavra grega agonia, que quer dizer intenso exercício emocional e mental, como uma pessoa estivesse sendo rasgada, dilacerada. Como um exercício, a palavra ginástica está ali no grego. Com essa palavra agonia, de agonizar, estar em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Tudo tem um significado. O Espírito Santo colocou isso, o seu sangue corria até o chão, porque naquele outro jardim, no jardim original, no lugar onde tudo era providenciado ao homem, o homem só colhia e comia, não tinha que trabalhar para isso. Tudo já estava preparado. As coisas já estavam prontas. Deus fez o homem por último para desfrutar de tudo que Deus tinha criado. Mas o homem pecou e, como resultado, os frutos e a comida do Egito, um retrato do mundo, era com muito trabalho, trabalho árduo. Olha a comida do Egito, melão, alho, cebola, pepinos, doía as costas, tudo era no chão, tinha que se dobrar para pegar. Mas o fruto de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra de Deus para o povo, era fruto como as uvas, videira, azeite de oliva, amém, e também romãs, amém, figos, tudo isso você colhe em pé. Não tem que se dobrar para pegar. É uma figura para nós de que a vida na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para você, é uma terra de verdadeiro descanso. Uma terra que tem toda a provisão e não tem trabalho árduo envolvido. Mas quando Adão pecou contra Deus, 3 coisas ele falou para Adão. Quero que preste atenção. Número 1, maldita seja a terra por sua causa. A terra ficou maldita. Número 2, espinhos e cardos ela vai produzir. Não havia espinhos antes. Agora tem espinhos e por isso Jesus usou a coroa de espinhos. Sempre que você tem um pensamento que te machuca, que te traz agonia, sempre que tem um pensamento doloroso, sempre que um pensamento de medo entrar na sua mente, na sua cama no meio da noite, e você acorda com esses pensamentos, e este espinho fere a sua mente, e outro pensamento fere a sua mente, você tem que se lembrar que Jesus usou a coroa de espinhos para que você não sofra isso. Ele te livrou disso. E Deus disse, a terra está maldita, ela vai produzir espinhos, e ele também disse que agora então pelo suor do teu rosto comerás pão. Não vai ser mais fácil. Tudo resultado do pecado. E aqui diz que Jesus suou no jardim até o seu suor se tornar gotas de sangue. É algo que os médicos chamam de hematidrose, que quer dizer que quando alguém está debaixo de muita pressão, algumas pessoas, e isso já aconteceu antes, os capilares em torno do seu rosto, eles se rompem. E o sangue desce como suor. Suor e sangue se misturam. Mas há algo no sangue de Jesus que era único. Número 1, não havia pecado no seu sangue. Número 2, ele era Deus e também homem, então era sangue divino. Número 3, o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura.
sempre traz remissão. E no momento que ele suou, com agonia, ele tomou as suas agonias naquele jardim, foi onde começou. Ele tomou aquilo e foi tão terrível que só de pensar em se tornar pecado na cruz, ele nem tinha se tornado pecado, não tinha ido à cruz, mas o pensamento de se tornar pecado mexeu tanto com ele, porque eu e você nos acostumamos com o pecado, mas não dá para imaginar um Deus, o Filho de Deus que amava tanto o Pai, com a natureza sem pecado, que nem mesmo experimentou o pecado, que não queria nem estar perto do pecado. E ter essa natureza santa como Jesus, o quanto ele sofreu quando pensou em se tornar pecado. E muito mais ainda quando se tornou pecado, na cruz. Se o pensamento de se tornar pecado, em antecipação, o fez suar sangue, ele carregou a sua depressão, ele carregou o seu pensamento de agonia e ele suou sangue. Mas no momento em que o seu sangue, o sangue que purifica, tocou o suor, ele remiu e nos tirou de um lugar de depressão humana, também de suor humano, e também obsessão humana, trevas humanas de pessimismo, nos libertou, porque ele suou sangue. E olha, o Espírito diz que aquilo correu até o sangue que salva, o sangue que restaura, o sangue da redenção, correu até o chão. A terra estava maldita, agora por onde você for, é abençoado. Isso explica, irmãs, que quando você entra numa loja, ninguém está lá, as pessoas entram. Você é uma bênção onde você vai. Irmãos, estão com fome? Amém. Não é direção de Deus. Muitos de vocês não fazem isso, só estão com fome. Você vai até o shopping, ninguém está lá na praça de alimentação, mas você se assenta e as pessoas chegam. Não é? Você tem que saber que você é uma bênção. Algo acontece ali. Sorria e diga, eu sou uma bênção. Ei, é isso aí. Yeah, amém. Glória a Deus. Quero te contar uma história interessante. É uma batalha que muitos não conhecem na Bíblia, mas te mostra o que esperar na batalha. Uma batalha onde você conhece a história antes de Elias fazer fogo descer do céu para converter toda a nação de volta para Deus. E o Deus que respondesse por fogo seria o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que nome lindo! Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele respondeu com fogo e então toda a nação, todo o povo disse para Deus, Yahvé é Deus! Yahvé é Deus! Toda a nação se converteu num dia, pelo profeta Elias. Mas quase ninguém lê a batalha que vem depois. No próximo capítulo, uma batalha do rei da Síria se chamava Ben-Hadad. E Ben-Hadad era um tipo do diabo. E o que ele faz quando vem a você? Sabe esse Ben-Hadad? O rei da Síria no norte, ele desceu contra Israel. E nessa época, o rei de Israel ainda era Acabe. E era um rei malvado. Mas a nação tinha se arrependido e se voltado para Deus. Amém. E o Senhor se tornou Deus deles de novo. Aleluia. Então o favor de Deus estava ali. Mesmo o líder não sendo bom. Amém. E eles estavam debaixo de ataque. E Ben-Hadad veio e cercou a cidade. Vamos ler a história. E Ben-Hadad, rei de Arã ou da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis. Olha, ele não foi sozinho, mas 32 reis havia com ele. Imagina, Israel estava em menor número, com menos armas, e olha bem, e cavalos e carros, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. Você se lembra, Gabriel, que fomos lá em março? E Samaria está numa montanha. Fomos lá e vimos o limite de Samaria. A Samaria de Acabe. Ok? Agora imagina aquele lugar todo cercado por 32 reis, liderados pelo rei da Síria, Ben-Hadad. E olha bem o que Hadad disse no verso 3. A tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Às vezes, quando você passa por uma luta, você ouve isso. O diabo vem e diz, sua saúde é minha. Seus filhos, sua família, são meus. Olha bem para o mundo, todos os valores. Eu estou invertendo todos eles. E branco se torna preto. Certo se torna errado. Mal é bom. Os que são bons são vistos como mal. E consigo segurar o progresso de todos. Eu fiz isso. Vou fazer isso com seus filhos. Seus filhos são meus, sua esposa é minha, seu marido é meu, sua prata é minha, sua prosperidade é minha. O que fazer
O que você faz? Volta semana que vem. Já cansei de pregar, sabe? Então, o que aconteceu foi isso. Você sabe que Deus envia os seus, como eu falei, profetas ou servos de Deus, como boca de Deus, alguém enviado por Deus, e um profeta veio. Não sabemos se foi Elias, ele tinha acabado de receber uma vitória, mas eu acho que aqui era outro profeta, e esse profeta foi a ele. E o profeta disse a este rei de Israel. Vamos ler? E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e ele disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, rei da Síria e todos os outros 32 reis? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Sabe quantas pessoas em Israel tinha na época? 7.233. E o inimigo era muito maior. Muito maior. Amém? Vamos ler? E disse Acabe: por quem? Como Deus vai fazer isso? Como ele vai nos libertar? Por quem? Assim diz o Senhor, pelos moços, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens. Amém? Isso inclui o pastor Mark também. Ok. Pelos moços, disse o profeta, mas não eram moços comuns, eram príncipes das províncias. Essa versão diz príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E ele disse: tu? Foi o que ele disse. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e quantos jovens eram? 232. E depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, quantos eram? 7.000. 7.000. Então eles tinham como líderes, os jovens como líderes. Isso é confiar em Deus. Você manda os anciãos com experiência, como Golias. Amém? Mas aqui Israel disse: Deus usa a queixada de um jumento para matar 1.000 homens. Deus usa somente um vaso de barro e uma lâmpada para matar milhares com 300 homens. Deus usa o fraco para confundir o forte. Sabe quem vai na frente? Os jovens irão. Olha isso. Os jovens foram, lideraram o povo de Israel e lutaram nas montanhas. E a Bíblia diz que houve uma grande derrota para o exército da Síria e para os outros reis. É usada a expressão grande estrago ali. Foram derrotados. Depois, o rei da Síria voltou à sua terra, depois da guerra, e perguntou: o que aconteceu? Nós tínhamos mais gente. E os servos dos reis falaram: seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles no campo, no vale, se não somos mais fortes do que eles. Ou seja, o inimigo disse: a razão por que perdemos é porque lutamos nas montanhas. E o Deus deles é Deus de montes. Mas se lutarmos no vale, eles vão perder. Porque o Deus deles não é Deus de vale. O que ele disse é que, quando passamos pela experiência de vales, e alguns crentes ainda creem nisso, pensam que Deus os abandonou. Deus só trabalha na sua vida quando sua vida está certa. Você é imaculado, santo, você está muito bem, e Deus diz: você está andando bem, vem aqui comigo. Agora eu posso fazer isso, ok? Mas não posso te ajudar se você está sujo, se você tem feito algumas coisas erradas e você aprontou algo e esse problema que você enfrenta você mesmo provocou. Você está com problema nos pulmões, os médicos falaram isso para você, e você ainda fuma, isso é muito errado. Olha bem, se você não mudar e não chegar até onde eu estou, onde tem ar fresco, eu não posso fazer nada por você. É assim que o mundo vê Deus. Um Deus baseado em méritos. Ontem o Senhor falou comigo e disse: Satanás compreende os atributos judiciais de Deus, mas ele não entende nada da graça. Por isso ele fala isso. E se você fala do amor de Deus, ele não entende isso. Ele ainda fala assim: Deus só te ama quando você faz certo. Volta para o seu entendimento de justiça. Ele era um dos querubins que guardava a justiça do trono. Ele era um dos querubins. Ele só entende esse lado jurídico. Ele não entende a graça. Mas essa é uma outra mensagem que eu vou pregar outro dia. Glória a Deus. Mas eu quero falar isso, amigo. Olha muito bem o que o diabo diz.
Ele é Deus dos montes, não é Deus dos vales. Está me ouvindo? E então, no acampamento de Israel, um profeta veio. O homem de Deus foi até o rei e disse: cuidado, o inimigo vai voltar daqui 1 ano. Daqui 1 ano ele vai voltar. Na primavera vai voltar. E dessa vez vão ter 100.000 soldados, saiba disso. Muito numeroso. Não somente isso. Ele disse, eles vão pelejar e vão falar isso. E a Bíblia diz que os filhos de Israel se acamparam como 2 pequenos rebanhos de cabras. E o homem de Deus disse, porque os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus disse, porque eles falaram que eu sou só Deus dos montes e não Deus dos vales, eu os entregarei nas tuas mãos. Para demonstrar que eu sou o Deus dos vales. Olha como Israel se acampou. Como se fossem 2 rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Vamos ver o resultado, olha isso. E 7 dias estiveram acampados um defronte do outro, e ao 7º dia a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Olha, desta vez eles lutaram no vale. Mais uma vez Deus mostrou a si mesmo como o Deus dos vales. Sabe, é verdade que temos as nossas melhores experiências com o Senhor no topo da montanha. É verdade que nos evangelhos, por exemplo, no evangelho de Mateus somente, menciona 7 montanhas. E cada uma delas tem um significado. Jesus pregou um dos melhores sermões que o mundo todo conhece, chamado Sermão da Montanha. Jesus foi transfigurado em uma montanha. Vemos a sua glória na montanha. E quando nos reunimos na igreja, parece que estamos no Monte Sião, adorando a Deus. É verdade, a montanha é um lugar onde temos comunhão com Deus, recebemos vitória, vemos a sua glória. Mas sabe de algo? Até Davi derrotou Golias no vale. O vale de Elá. Deus deu a vitória onde? No vale. Jesus foi transfigurado numa montanha. No próximo dia ele desceu da montanha. Sabe por que ele desceu da montanha? Por causa de um garoto endemoniado. E o pai disse, isso é muito triste nesse caso. O garoto estava tão possesso que não tinha nem faculdade mental. E ele se lançava no fogo para se matar. Sem sucesso, só se queimava. Ele se jogava na água para afogar e alguém o salvava. Um garoto jovem, mas suicida, cheio de demônios, e os demônios são reais. Pastor Henry e eu tratamos de um caso onde uma mulher que parecia normal, mas de repente ela falava com a voz de um homem. Eu te digo isso, levei alguns comigo, mas todos desapareceram. Eles sumiram, desapareceram. E na verdade, eu também dei um sumiço. O pastor Henry perguntou, onde você foi? Eu disse, eu fui orar. Alguém tem que orar porque você está aqui e eu fui lá orar. Não quis orar ali, eu quis orar bem longe. Mas eu voltei, ajudei o pastor Henry. Naquela época eu tinha apenas uns 20 anos de idade. E nós, então, falamos com aquele demônio. A primeira palavra que aquele demônio falou, eu lembro, uma mulher que normalmente falava com a voz de mulher. Mas então, de repente, essa voz de homem, como Darth Vader, usou sua garganta. Dava para ouvir. Todo mundo que estava ali conseguiu ouvir. Falou assim, ouça. Eu quero a mente dela. Quero a mente dela. É o que o diabo quer, ele quer sua mente. Ele quer sua mente. Ele quer sua mente. Amigo, não deixe ele pegar sua mente. Não fique distraído. Se encha com a palavra de Deus. Medite na palavra. Enquanto meditava, Davi disse, o fogo queimava. Amém. Medite na palavra no meio da noite. Ok, bom, se o diabo me acordou, vou meditar na palavra. Amém, medite na palavra. Coloque o foco na palavra. Amém, está ouvindo, igreja? E olha bem, quando expulsamos o demônio em nome de Jesus, saia. Quando ele saiu, olha bem isso, a sala inteira. Deus sabe disso, a sala inteira. Pergunte também ao pastor Harry. Teve um cheiro de um caminhão de lixo que tivesse entornado todo o lixo ali na sala. Ficou com um cheiro horrível. Às vezes, na unção do Espírito Santo, eu sinto o cheiro de incenso, a fragrância do próprio Senhor. Amém? Mas demônios, são terríveis. Tudo bem, olha aqui, Jesus
foi transfigurado, desceu ao vale por causa do garoto e libertou o garoto. Lembra disso? Sim, a sua melhor mensagem, o Sermão da Montanha, que até o mundo conhece. Mas olha isso, depois daquela mensagem a Bíblia diz, ele desceu da montanha e limpou um leproso. Aleluia! O nosso Deus não é só Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Posso ouvir um amém? Muitos anos depois, e esta é uma revelação nova. Você gosta de revelação nova? Enquanto eu preparava isso, o Senhor falou comigo. Eu já estudei essa passagem muitas vezes, mas não tinha visto. E o Senhor fez com que as escamas caíssem dos meus olhos. Olha aqui em Gênesis diz, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu te falei que eles mataram 100.000 homens, não foi? Ok. E Melquisedeque é um tipo de Jesus, você sabe disso, o rei de Salém, o nome antigo para Jerusalém. E ele trouxe o quê? Pão e vinho para Abraão. Depois da batalha contra os reis, Abraão derrotou 4 reis. De uma vez, Deus deu a ele vitória. E o rei Melquisedeque, rei de Jerusalém, trouxe pão e vinho, é um tipo do Senhor Jesus Cristo. E as escamas caíram dos meus olhos. Já tinha lido isso antes. Jerusalém está numa montanha, Monte Moriá. E aqui diz, como você vê, que ele desceu ao Vale dos Reis. O Vale dos Reis é o Vale de Savé. É bem baixo. Ou seja, ele desceu a montanha até o vale, onde Abraão estava. Com a Santa Ceia. Quando você passar pela experiência do vale, participe da Santa Ceia. E não se veja levando a ele o pão e vinho. Veja a si mesmo, recebendo dele, ele te servindo, não você servindo a ele. Ele quer que você receba o seu amor. Amém? Eu pude ver isso. Olha bem, vamos ver o contexto. Olha o verso antes disso, 17. O rei de Sodoma estava ali. E era um problema. O rei de Sodoma representa o diabo. Saiu ao encontro de Abraão ao vale de Savé, que é o vale do rei. O Espírito Santo mencionou isso, o chamando de vale do rei. E o Senhor falou comigo que se tornou o vale do rei, porque antes era de trevas, mas agora não é, porque eu fui até lá. Por que isso é importante? Ou seja, Melquisedeque, ou seja, Jesus levou pão e vinho, desceu a montanha de Jerusalém, Monte Moriá, lhe desceu e deu pão e vinho a Abraão, que estava no vale de trevas. Aquele vale era um vale de trevas e agora se tornou o vale do rei. Anos depois, outro filho de Davi trairia seu próprio pai. E ele edificou um monumento, uma coluna, naquele vale. E aqui fala sobre isso. Absalão, quando ainda vivia, levantou para si uma coluna que está no vale do rei. E se você for a Israel hoje e for ao vale do rei, você vai ver isso que eu vou te mostrar agora. É a montanha onde está a cidade de Salém, Jerusalém. Agora, Melquisedeque desceu a montanha até o vale à esquerda. Você vê isso? A coluna de Absalão? Olha, talvez isso foi feito bem depois. Talvez construíram isso em cima da coluna original. Mas ainda é conhecida como a coluna de Absalão. Está no Vale do Rei, então sabemos que este vale é o Vale do Rei. E este vale também tem o nome de trevas. O Vale das Trevas se tornou, o Vale da Sombra da Morte se tornou o Vale do Rei. Por causa do pão e vinho. Receba o pão e vinho. E olha bem isso. Deus sempre menciona os 3 juntos. Pão, vinho, óleo. Pão, vinho, óleo. Certo? Os grãos, a vinha, o vinho e o óleo. Onde está o óleo aqui? Bem próximo daquele vale, há um jardim, bem perto. E muitos anos depois, o grande filho de Davi suaria sangue naquele jardim. Seu suor corria até o chão, foi naquele vale, aos pés da montanha, que é chamada Monte das Oliveiras. E ele suou seu sangue no lugar chamado Prensa do Azeite, Getsemane, o lugar da prensa do óleo. Agora você tem o óleo, temos o pão, temos o vinho. É lógico, a minha história é: Heaven came down and glory filled my soul.
When on the cross my Jesus made me whole. E te digo isso, eu amo quando alimento vocês porque me alimento também. Eu também me alimento. Amém? Que coisa maravilhosa. E para terminar, quero falar isso. Preste atenção. Olha bem, eu acabei de falar. Qual o verso depois do ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Qual o próximo verso? Tu preparas uma mesa para mim. Bem no vale. Procure uma mesa. A porta da esperança. A mesa é a porta da esperança. Amém? E o seu futuro não precisa ser aquilo que é hoje. Deus muda tudo. Deus é um Deus de esperança. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quero terminar com a primeira menção da palavra hebraica para esperança. Tikvah. A primeira menção é sempre muito importante. Sempre ensina algo. E vamos então terminar essa mensagem hoje. Então olha bem, a primeira menção foi na história de uma prostituta. Seu nome Raabe. E Raabe morava em Jericó, a primeira cidade depois que Josué e seus homens atravessaram o Jordão de forma sobrenatural. Amém? Deus parou o rio Jordão até formar uma coluna, uma barreira de água, até a cidade de Adão. É uma figura de Deus destruindo a morte. Toda a morte que veio como resultado do pecado de Adão. Atravessaram o rio Jordão e entraram, a primeira cidade que conquistaram foi Jericó. E naquelas muralhas eles construíram casas, porque eram tão espessas, que eles até tinham carruagens na muralha, e talvez tão espessa quanto essa igreja, talvez até mais espessa, mas era tão grande que tinham carruagens nela. A cidade era muito fortificada, ok? Pela muralha de Jericó. Foi a primeira cidade que Josué e seus homens conquistaram. Eles invadiram aquela terra, a terra pertencia a Deus. A terra era do povo de Deus. Eles invadiram e não queriam sair. Mas olha isso, preste atenção. Naquela muralha havia uma casa. A casa era construída na muralha, sua janela dava para uma grande vista, e seu nome era Raabe e ela era uma prostituta. A Bíblia diz, e o que aconteceu foi que Israel aprendeu a lição de anos atrás. Em vez de mandar 12 espias, mandaram só 2. Porque só 2 voltaram com boas notícias. Então enviaram 2. A Bíblia não fala o nome deles, mas eu acho que eu sei quem era um deles. Vou falar depois. Então, 2 deles foram, e infelizmente foram vistos pelos soldados, e os soldados os perseguiram, e eles tentaram encontrar os 2 na cidade de Jericó, mas não os encontraram. E eles foram para um lugar que os soldados não iriam, porque ninguém acreditaria que eles iriam para um prostíbulo. Certo? Foram para o prostíbulo, a casa de Raabe, e quando ela os viu, a primeira coisa que ela falou foi, eu ouvi como o Senhor secou o Mar Vermelho, e se foi 40 anos antes. Então ela ouviu de alguém que falou para ela, sua avó, sua mãe, ela ouviu isso, e como se dissesse, por que vocês demoraram tanto? Foi por causa do pecado de Israel, sua descrença. Certo? E ela disse, é como se ela dissesse, eu já acreditava nisso, é como se o coração dela já estivesse inclinado ao Deus de Israel. E eles falaram, esconde-nos. Ela disse, me promete primeiro, se eu esconder vocês, quando vocês entrarem, ela sabia que eles iriam conquistar. Ela sabia que Deus estava do lado deles, não do lado do povo dela. Ela sabia que o Deus de Israel é Deus verdadeiro. E a Bíblia diz, pela fé, Raabe, ela creu. Me promete que quando vocês entrarem em Jericó, vocês vão me poupar com a minha família. Meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, meus avós, vocês vão poupar. E falaram isso para ela. É a primeira menção de Tikvah, esperança. Disseram sim, mas você tem que fazer isso. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlata à janela, por onde nós descermos. E recolherás em casa teu pai e tua mãe. Ela os desceu pela muralha com essa corda. Qual a cor da corda? Escarlata. O que é escarlata? Vermelho. É um retrato do sangue de Jesus. E a palavra fio é Tikvah. Tikvah é esperança. Você pergunta a um israelita hoje, para impressioná-los, diga, sabia que Tikvah é fio, certo? Mas também esperança. Se você está no poço, e está muito escuro no poço, e alguma coisa cai sobre você, uma corda, te dá esperança. Aleluia! E aquele fio te dá esperança, porque a cor do fio era vermelha. E vermelho representa o sangue de Jesus. Eu te falei que a esperança está no sangue de Jesus, é pelo sangue
que ele liberta os cativos, prisioneiros da esperança. Aleluia! Aleluia! Amém! Então, olha, quando descermos pela corda, deixe a corda vermelha na janela e os soldados vão saber que tem que te poupar. Traga também seu pai e sua mãe, isso é evangelismo. Traga todos eles, porque não vamos ser responsáveis se eles morrerem fora da sua casa. Ok? Junta todos. E por anos, ela olhou pela janela, esperando Israel chegar até eles. E ela não viu, ficou com medo. Ela tinha uma terrível expectativa de mal, de coisa ruim no seu futuro. Isto é o oposto de esperança. E no momento que ela viu Israel chegar, com as 12 tribos, e ela olhou para eles como uma televisão na sua janela, ela olhou e viu as 12 tribos de Israel, viu a coluna de fogo, a coluna de glória, ela viu as 12 tribos acampadas lá e Deus com eles, Deus estava nas tendas. Naquele lugar ela sabia que eles iam perder e ela estava do lado da maldição. Ela sabia que o outro lado era abençoado. Ela não podia esperar nada a não ser destruição. A destruição já tinha chegado. Pense como ela estava. A destruição chegou. Não tem nada bom no futuro. Imagina. Muitas pessoas estão assim. Assim como eu poderia dizer Jacó, como Jacó. Lembra da história dele? Até ele pensou também que seu filho José tinha morrido. Enquanto isso, José estava reinando no Egito. E José então disse aos seus irmãos que não o reconheceram: me traga o irmão mais novo aqui, e vos darei pão. Não tem mais pão até o caçula chegar. Eles voltaram e falaram a Jacó. O governador disse que ele quer ver Benjamim. O quê? Olha o que ele disse. Tendes me desfilhado. José já não existe. E Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Se fosse chinês, diria: Tiema! Tien é céu em chinês. É uma expressão de que tudo isso é contra mim. Realmente? Jacó? José queria Benjamim. Ele queria Benjamim porque estava com saudades dele. Benjamim era seu irmão de verdade, filho da mesma mãe. E aquele que pedia Benjamim era seu filho favorito. Sabe o que ele falou para seus irmãos? O seu pai está indo bem? O seu pai está bem? Foi o que ele perguntou. Isso não está contra você, Jacó. Isso está a seu favor. A promessa de Deus para você. Parece que tudo está errado agora. Mas você tem que saber isso no seu coração. E sabemos que todas as coisas cooperam. A palavra cooperam no grego é sinergio, sinergia. Tudo coopera, sinergia, juntamente para o seu bem. Escute, não fique impaciente com o sinal vermelho. Deus viu o diabo planejando um acidente, algo assim. Amém? Se a luz está vermelha, medite. Não se distraia. Amém? Medite. Reflita. Pense de novo. Reflita. Amém? Reflita. Amém? Pense de novo. No verso. Aquele verso. Amém? Eu creio, filho de Deus, que por causa da sua herança, todas as coisas contribuem para o seu bem, filho de Deus. Mas às vezes parece com o que Jacó viu. Sua perspectiva, todas essas coisas vieram contra mim. Se você soubesse, Jacó. Quando a dor tomou conta do coração de Abraão, a dor no coração de Abraão, as emoções que ele sentia enquanto carregava seu filho pela mão, levando Isaac até a montanha. Somente uma fé cega, se podemos falar isso. Somente pela fé no Senhor. Deus é bom, Deus é bom. Eu não entendo o que está acontecendo, mas Deus é bom. Deus é bom. E enquanto ele subia aquela montanha, do outro lado, um cordeiro também subia. Amém. Ele não via a provisão, mas confiava em Deus. Posso ouvir um amém? Voltando a Raabe. Raabe é a sua televisão. Quando olhava só via destruição. E agora ela os fez descer. E tudo que ela tinha era a palavra. Algumas pessoas dizem, pastor Prince, me dá a evidência mais sólida.
de que meu futuro vai melhorar, tudo vai melhorar. Nada além da palavra. Que diz, hoje vos anuncio. Deus disse, que vos restaurarei em dobro. Até Raabe não tinha nada a não ser a palavra. E o sangue? O sangue foi derramado, sabemos. E a palavra de Deus é tudo o que precisamos. Amém. E ela ficava olhando para fora. Ela só via destruição, certo? Dum, dum, dum. Destruição. Ruína, destruição está vindo. Só destruição. Imagine se um anjo aparecesse no seu quarto. Gabriel ou outro. Pastor Gabriel fica alegre. Eu falo Gabriel, ele fica todo alegre. Um anjo aparece e fala para Raabe, Raabe, por que você está com medo? Ah, sabe, eu estou um tanto quanto em dúvida porque sou uma prostituta. Não há lugar para mim na nação de Israel. E Gabriel sorri e diz, você acreditaria se eu disser que você vai ser a bisavó do grande e amado rei de Israel? E você sabia que um daqueles espias, ele era filho do príncipe de Judá. Era filho de Naasson, seu nome era Salmão. Eu creio que um dos espias era Salmão, sabe por quê? Porque Judá sempre ia na frente. A tribo de Judá sempre ia na frente. Quando havia uma batalha, Judá ia primeiro. O louvor sempre vai primeiro. E existe uma tradição que é passada verbalmente pelos rabinos que dizem que quando Moisés levantou as mãos para abrir o Mar Vermelho, sabemos que na verdade foi Deus, mas o primeiro a entrar no Mar Vermelho foi o príncipe de Judá, seu nome era Naasson. Era o pai de Salmão. E ele entrou naquelas águas, e as águas subiram até a perna dos cavalos, até o corpo do cavalo, até o pescoço do cavalo. Quando chegou na boca do cavalo, bem, o mar todo se abriu. Foi parecido com o Rio Jordão, que tem um registro, que no momento que eles pisaram, os sacerdotes pisaram. Quando pisaram, Deus abriu o rio. Deus espera pela fé. Posso ouvir um amém? Aqui foi Naasson, príncipe de Judá. Na lista de doadores, dos 12 líderes, os príncipes que eram líderes tiveram que dar. Judá liderou, Naasson liderou a doação. Eles sempre lideram. Então eu creio nisso, e o exército de Israel é assim. Os comandantes vão primeiro. Estão sempre na frente. Quando olhamos para os outros exércitos do mundo, mais oficiais são mortos no exército de Israel do que em qualquer outro exército do mundo inteiro. Porque eles dão um exemplo. Eles vão primeiro. Então, eu creio que um deles era o filho do homem que foi no Mar Vermelho. Primeiro, Naasson. E seu nome é Salmão. E escute bem isso. Se o anjo dissesse, Raabe, seu futuro é bom. Você olha e só vê destruição. Eu olho para você e vejo a bisavó de Davi. E não só isso, mas você vai ser a tataravó do Messias do mundo, não só de Israel, mas do Salvador do mundo. Seu nome é mencionado na genealogia de Mateus, a genealogia de Jesus. Nada mal para uma prostituta. E se ela ouvisse tudo isso, toda essa notícia boa de esperança, ela diria para o anjo, você é uma heresia? É muito bom para ser verdade. Amém? Você vai casar com ele, com Salmão, o filho de Naasson, príncipe de Judá. E você vai ter um filho, o nome dele vai ser Boaz. Boaz vai casar com Ruth. E vão ter um filho chamado Obed. Obed vai gerar Jessé. E Jessé é o pai de Davi. Aleluia! Obrigado, Jesus. E desta linhagem veio o Senhor Jesus Cristo, o grande filho de Davi. Amém! Ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Aleluia! Olha, você pode olhar pela mesma janela, aquela janela. Dias anteriores, destruição. Agora, libertação. Dias antes, sem futuro, desespero. Agora, olha o futuro da prostituta. Ser uma mãe em Israel. Uau! E durante 7 dias, ela viu Israel cercar a muralha de Jericó, andando em volta, andando em volta, andando em volta. Não falavam nada, só levavam a arca, carregando Jesus, carregando Jesus, carregando a presença. No 7º dia, tocaram as trombetas e gritaram. E a Bíblia fala isso, amigos. As muralhas da cidade, ai ai. Diz que as muralhas caíram. Sua casa estava na
E aí? Azedou? Não! Amigo, arqueologistas descobriram que uma parte da muralha não caiu. Toda a muralha caiu, isso não foi o homem que fez, mas foi Deus que fez isso. Por causa do sangue, houve uma parte da muralha que não caiu e tinha uma janela nela. Aleluia! Amém! As muralhas caíram, sua casa estava na muralha. Sua casa não caiu. Ela e sua família foram poupados. Aleluia! Crê no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo e tua casa. Amém! Glória a Deus! Adore ao Senhor, igreja! Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus! Talvez você olhe para o lado de fora e você não vê nada a não ser desespero, destruição e muitas trevas. Bem, Deus vai te transformar em um prisioneiro da esperança, um preso da Tikvah. Amém! Ao ponto de você olhar como Raabe, que quando ouviu o toque da trombeta, foi uma declaração de destruição que estava vindo, e ela ouviu o toque da trombeta, o som do jubileu, libertação, e até conheceu seu marido. Você pode até dizer, Pastor Prince, já faz tempo, desisti de me casar. Amigo, tem esperança. Amém, não desista. Não faça isso. Se você não quer casar, tudo bem, mas se você quer casar, amém, Deus tem alguém para você. Diga amém, irmãs, amém. Falo para as mulheres, tem mais mulheres. Sim, um marido é o que você precisa. Um homem. Deus falou que vai restaurar em dobro, quer dizer, um homem de qualidade dupla, um homem. Amém? Eu amo a linguagem bíblica. Olha, você já sabe onde encontrar se você está procurando por alguém? É logo ali. Mas não escolha muito. Certo, muitos deles, quando você os vê, têm cabelo comprido e se vestem muito engraçado, com roupas engraçadas, e caminham dessa forma assim. Tudo bem. A esposa transforma o homem. Eu sou um resultado dessa transformação. Amém? Se você visse como que eu andava, você ia dizer, ai meu Deus, traz outro homem, sabe? Bem assim. Mas, olha, às vezes é o contrário também. Tenha sempre esperança. Deus tem alguém para você. Amém? Alguém que não vai ser uma pessoa tão rude com as palavras. Amém? Deus vai mandar uma pessoa boa. Alguém da igreja que fala a linguagem bíblica. A linguagem bíblica é tão linda como muitas vezes você lê nas histórias de amor. E até Shakespeare usava a linguagem da King James. Sabe? Às vezes somos rudes e falamos assim. Você está pálida, igual fantasma. Sabe? Como lemos em Shakespeare. Como pode tua face, que sempre está tão rosada, perder o seu brilho? Amém? Deus vai te dar alguém assim? Amém? Precisamos elevar o jeito que falamos. A linguagem do mundo está de mal a pior. Não essa atitude de mais santo, arrogante, essas coisas assim, mas sim uma maneira gloriosa de como você fala. Sabe, acho que perdemos isso está perdido. As pessoas são profanas e vãs, sabe, e grosseiros. Uma coisa muito estranha. Mas tudo isso vai voltar. A presença da sua glória, Deus está restaurando isso. Amém? Não sei por que estou falando isso. Para terminar. Você pediu para Deus alguém? Não perca a esperança. Talvez está aí do seu lado. Amém? Na igreja. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você foi abençoado. Adore ao Senhor. Dá a Ele glória e honra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, amigo. Se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te dar essa oportunidade agora mesmo. Amigo, Deus te ama tanto. Deus não nos amou. Escute. Ouça. O diabo fala, Deus somente te ama quando você está na montanha. Quando você está fazendo tudo certo. Quando você tem experiência da montanha. Com Deus. Não, não, não. Mesmo quando você cai, Deus desce até o seu vale e te ama. Na montanha mais alta de Israel, Monte Hermon, 10.000 pés, o filho ouviu do pai, tu és meu filho amado. Este é o meu filho amado. No vale mais baixo de toda a terra, o vale do Jordão, Jesus foi batizado. Quando ele saiu, o pai disse, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. No vale mais baixo do mundo, o Vale do Jordão. Amigo,
Deus não é só Deus da montanha. Quando você está bem, sim, Ele está com você. Mas quando você erra, ainda mais, um filho chorando tem que estar nos braços do Pai. Ele nunca te deixa, nunca te desampara. Ele está lá no vale com você. Talvez escuro como o vale do Edrom, talvez sem esperança, como o vale de Acor, só problemas, um problema atrás do outro. Você está mal, você não encontra um emprego que te paga o mesmo tanto, mas Deus diz, sim, parece que tudo isso está contra você. Mas eu tenho esperança, uma expectativa de coisas boas para você, meu filho. Coloca sua fé em mim porque você está seguro. O seu futuro é seguro, comprado pelo sangue de Jesus. Se você está assim, onde estiver agora, coloque o capacete da salvação. De agora em diante eu escolho não estar sem esperança, perdido, até nas emoções. Eu renuncio isso em nome de Jesus. Diga agora diante do Senhor. Eu coloco, Senhor, o capacete da esperança, a expectativa de coisas boas. Faz de mim, Senhor, um preso da esperança, para que eu caminhe sempre assim. Vai se tornar algo normal. Sou uma pessoa esperançosa, porque eu sei que não é baseado em algo ou alguma coisa que eu fiz, mas é baseado num fundamento eterno e seguro da palavra de Deus e do sangue de Jesus. E para você que está sem Cristo, você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, faça essa oração, diga, Pai Celestial, eu te agradeço porque Cristo morreu pelos meus pecados, Ele ressuscitou dos mortos, quando eu fui declarado justo nele. Os meus pecados foram purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Em teus olhos, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Obrigado, Pai. O meu futuro é seguro, cheio de bons dias, cheio de promessas e de esperança. Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé. Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado? Está feliz de estar aqui? Amém. Levante as suas mãos neste lugar. Que nesta semana, se você ouvir notícia ruim que você está acompanhando aí no mundo inteiro, desliga tudo isso, certo? Isso traz um peso e te traz depressão. Talvez você não consegue porque o seu trabalho exige que você o faça. Eu entendo isso, mas coloque o capacete da salvação. Amém? E isso é para o seu próprio bem. Você não está no mundo. Você não está no Egito. Você está na terra que mana leite e mel. Você está no mundo, mas não é do mundo. Que nesta semana o Senhor te abençoe e abençoe sua família, porque é a bênção do Senhor que enriquece. E ela, a Bíblia diz, não acrescenta dores. E a Bíblia nos garante que a bênção do Senhor nunca vai trazer dor ou tristeza. Que o Senhor te abençoe durante essa semana. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, te conceda favor, que o favor de Deus, favor, que Ele te dê favor dobrado essa semana. Amém, favor dobrado, confirmando a sua palavra. Durante essa semana, favor dobrado na sua vida, favor dobrado. E que o Senhor abra a porta da esperança para todos vocês que estão presos pela sensação de desespero e preocupação. Deus abre a porta da esperança. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e sua família e conceda essa grande dádiva. E até hoje em Israel, falam essa dádiva um para o outro. Que o Senhor te abençoe com a sua família, com shalom, paz, bem-estar, plenitude e saúde em cada parte do seu espírito, alma e corpo nesta semana. Em nome de Jesus, e que o Senhor te liberte, te guarde, te proteja nessa semana de todo o perigo, de toda a infecção, da dengue e de todo o poder do maligno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E te coloque no lugar certo na hora certa. Em nome de Jesus. Que Deus faça de você escravo da esperança. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos.
Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.